nós vamos começar a segunda live. Segunda-feira, dia 4 de março, foi o Dia Mundial da Obesidade. E aí, semana passada, ou 2 semanas atrás, me deu essa ideia de fazer uma sequência de lives essa semana, abordando, né, aproveitando o tema do Dia Mundial da Obesidade desse ano, que é Vamos Falar sobre a Obesidade e segunda-feira conversei com Pamela. Hoje estou aqui com o Dr. Álvaro Albano, colega cirurgião bariátrico. Então, como aqui, acho que estão entrando tanto gente que segue Álvaro, gente que me segue, vamos às apresentações. Para quem não me conhece, eu sou Maurício, sou cirurgião geral, titular do Colégio Brasileiro, associado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Metabólica e Bariátrica e do Colégio Americano de Cirurgia, com treinamento em cirurgia laparoscópica avançada. Dr. Álvaro Albano, colega, titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, credenciado, certificado pela Sociedade Internacional de Cirurgia Bariátrica e diretor técnico e científico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Obrigado, Álvaro, por ter participado desde o início. Ele apoiou a ideia e está aqui com a gente hoje. Maurício, eu que agradeço a oportunidade. É sempre muito bom a oportunidade de falar sobre obesidade e principalmente falar sobre esse tema do Dia Mundial da Obesidade, que é um tema extremamente interessante, né? Quando a gente lê o tema de maneira fria, às vezes não dá para entender a grandiosidade e a complexidade do tema, né? Quando a gente fala, vamos falar sobre obesidade esse é um mundo muito amplo de todas as outras condições que a obesidade afeta a vida do paciente, que vão muito além de agravos de saúde. A obesidade ela não foi tratada como doença por muitos e muitos anos. No Brasil, tratar a obesidade não como um fator de risco para outras doenças, mas como efetivamente uma doença, é algo relativamente recente, tem 10 anos para cá. Então, ao longo desse período, a gente vem falando e batendo muito na tecla de que a obesidade é uma doença. A obesidade ela é um limitador em relação a número de anos de vida, é um fator relacionado ao desenvolvimento de uma série de outras doenças graves, crônicas, degenerativas, como diabetes, como hipertensão, como alterações do colesterol, cirrose no fígado e necessidade de transplante, insuficiência renal e necessidade de transplante de rim, mas isso, apesar de ser muito importante, apesar de ser muito amplo, ainda é a ponta do iceberg. A obesidade ela afeta muito mais do que isso, e afeta principalmente relações sociais, relações relacionadas ao emprego do paciente. Muitas vezes o paciente tem dificuldade, quando ele é portador de uma obesidade avançada, de conseguir um emprego, em virtude de ser portador da doença. Dificuldades em relação ao relacionamento. Tem muitos pacientes que me falam que passam por situações em que o cônjuge sistematicamente não quer mais dormir no mesmo quarto em virtude do ronco, ou até mesmo as disfunções sexuais que acontecem em virtude da obesidade, e isso não é só para os homens. Sim. As disfunções sexuais elas acontecem também para as mulheres, pela perda da libido, por fatores relacionados à própria autoestima, fatores relacionados também à infertilidade. Eu falo, Maurício, porque no nosso instituto, em Itabuna, nós temos uma clínica de reprodução humana no andar superior nosso. E é um sem número de pacientes que são encaminhados por essa clínica de reprodução humana. Por que eles são encaminhados para passar em acompanhamento conosco? Porque a obesidade é uma causa frequente de infertilidade feminina, pelas alterações hormonais que a obesidade ocasiona, e também síndrome dos ovários policísticos, que muitas pessoas acham que são só cistos no ovário, que não tem uma relação com a doença metabólica, e que efetivamente é uma doença metabólica ocasionada pela obesidade. Limitações funcionais, são pacientes que muitas vezes não conseguem amarrar o próprio cadastro do sapato, precisam de ajuda para isso. Então, é preciso falar sobre a obesidade e
e todas esses outros fatores que envolvem a vida do paciente que é portador da doença. Não é só a doença como um agravo da saúde física, né? A OMS ela determina que saúde é o completo estado de bem-estar físico, emocional e social. E a obesidade ela faz isso com o paciente, ela limita a saúde física, a saúde emocional e a saúde social, capacidade de executar atividades e um convívio social, laborativo, relacionado ao trabalho do Uhum. paciente de maneira ampla, né? Inclusive, o trailer desse ano, né, que promove esse tema, né, de vamos falar sobre obesidade e eles vão completando, né, vamos falar sobre obesidade e juventude, obesidade e acessibilidade, obesidade e atividade física e por vai, né, os inúmeros temas. E realmente isso que você falou é importante porque ainda hoje, em muitos meios, a obesidade ela não é encarada como uma doença, ela é encarada como um desleixo, como se fosse E, simplesmente um falta de vontade da pessoa de fazer a coisa, ou falta de disciplina. Ela até, uma das coisas que eu conversei com o Pamela na segunda foi falando na questão da prevenção, né, da criança, que as chances de uma criança obesa se tornar um adulto obeso são altas. Então, é algo que remonta à infância e pode remontar a outras doenças que acabam dificultando esse controle do peso. E, exato. especificamente, assim, agora pensando no tratamento dessa doença, a, apesar de sermos cirurgiões, né, a gente não vai simplesmente se preocupar com o ato operatório, só com o ato de cirurgia, que é uma coisa que, inclusive, na faculdade eu falo com os estudantes para quebrar, desmistificar essa coisa de que o cirurgião é o cidadão que só opera, acabou de operar, não está mais ali. E não é isso, né? A gente está desde o início procurando guiar esse paciente sobre o preparo pré-operatório, acompanhando no pós-operatório, e isso é uma coisa que desde sempre, é uma coisa que desde sempre me deixa preocupado, esse pós-operatório. Tanto que o, muitos pacientes de convênio, quando eles perdem o convênio, eles acabam ficando com esse acompanhamento pós-operatório prejudicado. Mas assim, o que eu procuro fazer é um contato para dar um jeito. A gente dá um jeito. Da cortesia de consulta, pelo menos eu, né? Eu me responsabilizo pela minha parte. Às vezes eu dou uma cortesia de consulta, dar desconto em consulta, mas esse paciente não pode ficar sozinho no pós. Exato. E para a gente dar o início assim, um pouco nessa parte, para conversar sobre a parte da importância do pré-operatório, vou começar contando uma história que aconteceu comigo há alguns anos lá em São Paulo. Um paciente passou para iniciar o acompanhamento, ele tinha indicação da cirurgia bariátrica, e ele passou para iniciar o acompanhamento. Eu fiz todo o protocolo, as avaliações, com os encaminhamentos para os outros profissionais para iniciar a avaliação, a solicitação dos exames, informei que iam demorar alguns meses aí até a gente efetivamente entrar no centro cirúrgico. Ele pegou os papeizinhos, saiu, levantou. Na porta do consultório, ele me chamou e perguntou, assim, mas doutor Maurício, se for particular, como é que é? Aí eu peguei os papeizinhos, bom, se for particular, o senhor vai pegar esses encaminhamentos, o senhor vai marcar com os profissionais, o senhor vai ver esses exames aqui, o senhor vai fazer esses exames aqui também. Dei uma explicada resumida de novo no processo inteiro, para que ele entendesse que o pré-operatório não é uma exigência do convênio para autorização, é uma maneira de ter segurança naquele tratamento e no preparo para a cirurgia, não é isso? Exatamente. Aí entram alguns conceitos que eu acho que tem que ser sempre reforçados para o paciente no começo da primeira avaliação que o paciente tem para a cirurgia bariátrica. Primeiro, o que eu sempre digo para o paciente é que ele tem que entender que a cirurgia da bariátrica ela não é o fim do tratamento, pelo contrário. Ela não necessariamente é o começo, porque esse paciente ele normalmente chega para o cirurgião depois de vários anos de tentativas de tratamento clínico sem sucesso.
Ponto. Quando ele passa pela consulta para a cirurgia, muitas vezes ele compreende que todo aquele trâmite que ele precisa fazer de pré-operatório é um trâmite para gerar documentos, para criar uma autorização do convênio. Sistematicamente não é, porque a equipe multidisciplinar, a nutricionista, psicólogo, etc., eles não estão ali para dar um laudo para reforçar a indicação de cirurgia. Esse não é o papel da equipe multidisciplinar. A equipe multidisciplinar está presente para compreender quais são as dores, os problemas do paciente, as especificidades do paciente, porque o tratamento não é uma receita de bolo, não é o mesmo tratamento para cada paciente, porque cada paciente é único. Então, cada consulta com nutricionista, com psicólogo, é no intuito de entender o que esse paciente precisa de diferente do protocolo, a mais do protocolo. O que esse paciente tem de especificidades que justificam a necessidade de um acompanhamento diferente do habitual. E também isso ajuda muito para que a gente consiga entender qual é o melhor caminho de tratamento. Não necessariamente todo paciente que passa numa primeira consulta, e isso é uma coisa muito frequente na rede social, porque o paciente às vezes manda numa caixinha de pergunta o peso e a altura, e pergunta, olha, eu tenho esse peso e essa altura, então já posso fazer cirurgia bariátrica? Uma coisa é eu preencher os critérios tradicionais de indicação. A indicação ela nunca vai conseguir ser feita numa caixinha de pergunta do Instagram ou numa mensagem para a secretária, porque a indicação ela precisa ser feita com uma consulta muito bem feita, para entender se aquele é o melhor momento para o paciente, para direcionar qual é a melhor técnica de cirurgia para o paciente. Algumas vezes o paciente ele vai passar na primeira consulta e o que a gente vai dizer, olha, eu preciso de um trabalho psicológico mais bem feito agora. Às vezes nem sempre é somente a psicóloga que vai agir, às vezes a gente precisa do acompanhamento conjunto com o psiquiatra. Por quê? Porque quando a gente olha os pacientes que têm indicação de cirurgia bariátrica em IMC acima de 35, por exemplo, 70% desses pacientes têm alguma alteração do ponto de vista psicológico que contribui para o ganho de peso. E aí entra transtorno de ansiedade, que é o campeão, mas compulsão alimentar, desvio de recompensa através da alimentação, depressão, etc. Isso, algumas vezes o paciente acha assim, ó, se eu tenho uma alteração psicológica, isso é uma contraindicação para bariátrica. De maneira alguma, mas isso vai determinar como nós devemos guiar o tratamento psicológico desse paciente antes e depois da cirurgia bariátrica. Porque a maior parte dessas alterações psicológicas, elas não têm cura, assim como a obesidade também não tem cura, assim como o diabetes não tem cura, mas todos esses têm controle. E o controle exige que a gente faça um tratamento contínuo direcionado. Esse é um ponto importante que precisa ser reforçado desde uma primeira consulta. Cirurgia não é milagre, não é resolução de todos os males. Ela é o caminho mais efetivo, que produz uma perda de peso, manutenção do peso perdido, melhor do que qualquer outro tratamento para obesidade, para aqueles pacientes que têm indicação. Mas ela precisa vir inserida num tratamento que esse tratamento não começa depois da cirurgia, ela começa assim que eu tenho o diagnóstico da doença. Isso. Essa questão, né, que ela é um tratamento, independente, é um tratamento que pode ter sua indicação. Como você falou, não é uma questão milagrosa que vai resolver o problema, mas também o que eu já vi os pacientes chegarem tendo a percepção de que ali é a última chance, a última oportunidade de cura, e que se aquilo ali não der certo, ele está fadado à desgraça e à doença. E é importante a gente desmistificar isso também, né, que a cirurgia ela é uma parte de um tratamento que envolve vários pontos que a gente vai trabalhar, e que existe alguns casos de reganho, peso, que também é uma das coisas que assusta mais os pacientes, mas que a cirurgia ela não deve ser encarada, né, nem tanto ao céu, nem tanto ao chão. Não é um milagre, mas também não é aquela coisa assim de não resolveu, não tem mais o que fazer. Sempre tem alguma coisa para fazer. Grande parte disso vem de um estigma, dentre os vários estigmas que a obesidade e a cirurgia bariátrica também tem,
tem um estigma que é da diferença entre prevenção e tratamento da doença. A obesidade, assim como várias outras doenças crônicas, ela tem uma grande diferença entre o que funciona para prevenção e o que funciona para o tratamento. Então, a maioria das pessoas acreditam que o tratamento para a obesidade, já instalada, obesidade avançada, é só mudança de hábito de vida. Elas acreditam que aquele paciente que é portador de uma obesidade avançada, se ele fechar a boca e fizer atividade física, ele vai emagrecer e vai ficar super magro. E isso não tem nenhum respaldo científico. O que produz É, um excelente resultado para quem não desenvolveu obesidade, ou seja, eu tenho uma genética que não é boa, mas eu faço atividade física desde sempre, eu tenho uma parte nutricional muito bacana, então eu posso não desenvolver a obesidade. Isso se chama prevenção. Uma vez que a obesidade já foi desenvolvida, e à medida que eu ganho mais excesso de gordura, esse excesso de gordura ele tem uma série de atividades metabólicas que fazem com que eu tenha cada vez mais dificuldade de perder peso. E essa dificuldade de perder peso é que faz com que eu precise, no momento do tratamento, que é diferente de uma prevenção, escolher um tratamento que tenha intensidade compatível com a minha doença. Quando nós falamos sobre isso, aí entra um outro estigma que você comentou, que é o estigma de entender assim, ó, cirurgia bariátrica é a última das opções, ou seja, eu só devo procurar cirurgia bariátrica quando eu tentei de tudo e efetivamente por muito tempo isso não funcionou. E por que que isso é tão grave? Isso faz com que os pacientes cheguem cada vez com a doença mais intensa, com um número enorme de outras doenças associadas à obesidade no momento aí que elas perde o procuram timing de atendimento. prevenir outras, né? Você perde o timing Exatamente. de que evite que outras avancem mais. Exatamente. Eu digo que não tem coisa mais desagradável para um cirurgião bariátrico quando a gente recebe no consultório o paciente que ele tem um IMC muito alto, que ele tem um diabetes desenvolvido há muitos anos, que esse diabetes já causou uma série de problemas que não são reversíveis, como perda da visão, perda da capacidade de filtração do rim. E esse paciente, nesse momento, ele entende assim: não, agora que eu já tenho diabetes há muito tempo, que eu já preciso tomar insulina, que eu estou na diálise, agora sim é o momento que eu acho que eu devo fazer a cirurgia bariátrica. Esse time passou, Foi alguns não anos quer dizer que atrás. ele, muitos anos atrás, exatamente. Isso não quer dizer que ele não se beneficie mais da cirurgia bariátrica. Só quer dizer que a cirurgia bariátrica, nesse momento, já não é capaz de fazer com que as suas doenças retrocedam. Vai evitar a velocidade do avanço das doenças já cometidas, mas não vai fazer com que esse rim volte a funcionar, não vai fazer com que esse pâncreas, que foi lesionado por anos e anos de convívio com a obesidade, volte a funcionar. Então, esse paciente, se operado ali 10, 15 anos antes, era um paciente que teria altíssima probabilidade de ficar no peso normal, sem diabetes, e nunca desenvolver um problema renal, nunca desenvolver um problema hepático, como cirrose, por exemplo, etc. Mas isso é importante porque vem do racional de qualquer doença. Quando eu tenho uma doença, por que que é tão importante fazer um diagnóstico precoce? A maior importância do diagnóstico precoce é que qualquer doença crônica, quanto antes eu trato, melhor meu resultado, menor meu risco. E para a cirurgia bariátrica é sistematicamente a mesma coisa. Então, se eu deixo a doença avançar demais, para entender que aí sim eu preciso procurar o tratamento que já era adequado para mim há muitos anos, eu vou me submeter à cirurgia e vou ter resultados menores, piores, e vou ter um risco maior para a cirurgia. Então, isso é um motivo pelo qual a gente precisa sempre reforçar o conceito de eu tenho indicação de cirurgia bariátrica, eu já fiz um tratamento clínico, eu não tive resultado, eu devo insistir anos e anos em tratamentos que não me produzem resultado? Não, eu preciso buscar a cirurgia bariátrica. Eu recebi até algumas perguntas no direct essa Sim, semana passada, com relação às idades, né? Quem que pode fazer a cirurgia? Que antes realmente se tinha um limite muito mais rígido, né? Com relação a esse limite. Menor do que 18 não pode operar, maior do que 60 anos também não tinha essa trave, né? E hoje, isso. com, com a cirurgia por vídeo, que é acho que um dos melhores ganhos
sortes que eu penso assim, de ter nascido nessa geração de cirurgiões é ter a possibilidade de trabalhar com videolaparoscopia. E por causa da cirurgia por vídeo e da robótica agora também, a gente tem a possibilidade de uma cirurgia minimamente invasiva tratar pacientes que antes não iam conseguir ser tratados. Tá? Então, é, avaliando, obviamente que a gente vai ter que um paciente acima de 60 anos, a avaliação vai ter que ser muito mais criteriosa. A gente vai ter que avaliar os riscos, a própria capacidade funcional desse paciente, expectativa de vida, tudo isso, para a gente indicar uma cirurgia. Mas o que antes não se podia ser feito, não se podia ser feito, hoje a gente já faz. E Eu, uma eu, outra coisa que eu acho interessante no nosso acompanhamento para a obesidade, os pacientes normalmente eles não vêm sozinhos, né? Eles vêm com algum familiar. E é importante, se não for com familiar, a gente estimular que eles levem algum familiar, porque não adianta nada, ou vai ser muito mais difícil a gente trabalhar só com uma pessoa, se com essa pessoa que é o nosso paciente, se o resto da família continuar a rotina e os hábitos que levaram à obesidade. Então, tem que ter a rede de apoio da família para que esse tratamento seja efetivo, para que não haja, para diminuir chances de complicações, para diminuir chances de recidiva. Né? Então, o que é curioso, assim, é quando volta essa notícia do paciente que precisava cirurgia e traz a notícia de que, por causa das mudanças de hábitos geradas a partir do tratamento desse paciente, mudou-se o hábito das outras pessoas na casa. E elas acabaram conseguindo controlar o peso. Então, tipo, a cirurgia de um ajuda outras pessoas. Exato. A rede de apoio é fundamental para todo paciente. Ela é ainda mais importante quanto mais jovem o paciente é, né? E esse detalhe que você tocou em relação à cirurgia do adolescente é um ponto onde a busca por mudar esse início do tratamento, ela foi baseada no fato de que cada vez nós temos pessoas desenvolvendo doenças graves com idade muito precoce, pacientes muito jovens, pacientes de 18, 19 anos que já são hipertensos, que já são diabéticos. Por quê? Epidêmico. Porque dislipidêmicos, com esteatose hepática, com síndrome dos ovários policísticos, com doença do refluxo, com apneia do sono. Isso são pacientes que já são muito jovens e muito doentes. Porque a obesidade, ela é uma doença que os agravos da obesidade são tempo dependentes, ou seja, quanto mais tempo eu convivo com a obesidade, mais doenças eu apresento. E mais rapidamente eu desenvolvo essas doenças, que são fatores de risco para complicações graves, como, por exemplo, infarto. Por isso que antes era muito incomum a gente encontrar um paciente de 20 e poucos anos com infarto num pronto-socorro. Hoje é comum, porque a obesidade ela começa cada vez mais cedo e ela atinge a intensidade da doença cada vez maior em pacientes jovens. Esses são pacientes que se beneficiam muito do tratamento o quanto antes ele acontece. E não só por essas questões do agravo direto de saúde. Aí a gente volta para aquele conceito do Dia Mundial da Obesidade, agora onde a gente vamos falar sobre obesidade vamos falar sobre obesidade e formação de personalidade, autoestima, capacidade daquele paciente de se inserir em grupos sociais, em ele ter a capacidade também de se inserir no mercado de trabalho. Então são muitas pessoas que são adolescentes, mas que têm uma série de limitações que impedem que eles consigam praticar as atividades que são habituais para um adolescente, que impede que ele consiga jogar bola, iniciar sua vida sexual de maneira saudável, impede que eles construam uma personalidade de autoestima adequada, impede que eles consigam se inserir no mercado de trabalho. E aí a gente fala sobre essa questão da rede de apoio. Rede de apoio não necessariamente é somente a família, mas todas aquelas pessoas que contribuem para que eu consiga fazer um bom tratamento da minha obesidade. São aquelas pessoas que vão estar ali me dando, primeiro, apoio para que eu faça o tratamento. Segundo, compreendendo os meus problemas. E aí talvez seja o ponto mais importante. Os pacientes da obesidade eles recebem muito mais julgamento do que pessoas
que perguntam: você está sendo feliz como você está? Você está conseguindo fazer as coisas que as pessoas da sua idade conseguem fazer? Você se sente adequado nas condições em que o mundo consegue proporcionar para você, da forma como você convive com a sua doença? Isso é acolhimento, é você se colocar no lugar do outro. Entender que a obesidade não é o que você vê do paciente, do excesso de peso, é uma roupa mais apertada, é a ponta do iceberg. Na vida daquele paciente existe uma coisa muito mais profunda que envolve todas as relações, tanto interpessoais, sociais, de trabalho que esse paciente tem. E aí, quando você consegue se colocar no lugar do outro, aí você consegue compreender mais por que ele precisa tratar. E aí é o próximo passo. O próximo passo é assim: eu preciso, nesse tratamento, ser um auxiliador de que esse paciente consiga seguir, porque o tratamento da obesidade não é fácil. Aí a gente sempre fala muito sobre estigmas. Eu gosto muito de falar sobre os estigmas da obesidade, porque eu acho que é o principal agravo que o meio social traz ao paciente. Quando a gente fala de estigmas, muitas vezes esse paciente sofre um estigma de ser considerado preguiçoso, de ser considerado como alguém que sistematicamente não quer tratar a doença. E aí eu faço uma reflexão: quem, por opção, gostaria de ter obesidade? Ninguém gostaria de ter obesidade. O paciente sistematicamente tem porque é difícil de tratar. E o tratamento envolve mudanças em todos os aspectos da vida. Na alimentação, no meio social, é cultural para a gente a refeição como um meio de convívio social. Então, quando a gente quer receber um amigo querido que vem na nossa cidade, o que a gente faz? A gente faz um jantar para receber. Se você termina por exemplo, um mestrado e você quer comemorar, você faz o quê? Você vai fazer um grande almoço, um churrasco para comemorar. Isso é social. Quando a gente percebe que tudo isso que envolve a vida do paciente pode ser melhorada, pode ser ajudada, é isso que a rede de apoio precisa fazer. É estimular que tem que ir para a atividade física. O que a gente vê no consultório muitas vezes é uma família que faz o contrário. Depois da cirurgia bariátrica você tá chato, esse negócio de ir para academia todo dia, comer saudável, não bebe mais bebida alcoólica. Pô, isso é o contrário. Você é chato, você é sem graça porque não bebe, porque regula o doce, né? Então, você, na verdade, é como se houvesse uma pressão. O Leandro Hassum, por exemplo, ele tinha o estigma do gordinho engraçado, né? Ele era um personagem, o gordinho engraçado era um personagem dele, porque e o fato de ele ser obeso levou ele a fazer aquele tipo de humor e aquele tipo de papel. Ele continuou sendo engraçado após emagrecer, só que ele tem uns relatos de experiência dele, justamente das pessoas falarem que ele perdeu a graça, que ele ficou estranho, né? Meio que botando para baixo, como se tivesse fizesse realmente essa pressão para que a pessoa voltasse a ser o que era. Não basta o corpo dela, né? O metabolismo dela já lutar para aquilo, para levar para a obesidade, há essa pressão também, né? Então, Ele tem muitos é relatos importante que essa conscientização desse grupo todo, das pessoas que estão ao redor para isso. ele tem alguns relatos que são impressionantes. Eu acho que quem não assistiu, tem muitos cortes disso no YouTube que são bacanas. Que ele fala sobre isso, né? Sobre o quanto as pessoas estimulavam também que ele saísse da linha. Quando as pessoas diziam: não, por que você não faz tal coisa? E ele faz uma reflexão que é extremamente ponderada, né? Ele é uma pessoa muito inteligente e como tal, né? Ele fez uma reflexão que é muito importante. Ele fala: quantas vezes você vai ver uma pessoa que é diabética, que tá ali sem comer doce, que alguém vai chegar do lado dela e vai falar assim: não, coma um docinho, não tem problema. Quantas vezes você vai ver uma pessoa que parou de fumar e que vai chegar uma pessoa do lado e vai falar: não, fuma um cigarro. Com obesidade, as pessoas fazem isso. Estimula: não vá para academia. Não, isso é bobagem, que você está muito cri-cri. Por quê? Porque isso faz parte da falta do conceito de que a obesidade é doença. As pessoas entendem de maneira muito clara assim: ó, diabetes é doença, o tabagismo é doença. Por quê? Porque elas associam assim: ó, quem fuma tem câncer. E aí a gente tem que trazer um outro dado que é muito importante: a obesidade só perde para o cigarro como fator de risco de desenvolvimento de câncer.
e perde por pouco como fator de risco evitável. O que a gente considera como fator de risco inevitável? Eu tenho genética para ter câncer, eu não mudo meu DNA, isso é um fator de risco inevitável. Todos os demais relacionados ao comportamento são fatores de risco evitáveis. Primeiro, cigarro. Logo depois, obesidade. Então, é preciso estar claro que a obesidade é doença para que pessoas não estimulem outras pessoas que estão tratando a doença bem, perdendo peso, ganhando saúde, ganhando anos de vida, ganhando qualidade de vida, ganhando função sexual, dormindo melhor, trabalhando melhor, a largar o tratamento e voltar para a doença, que é uma coisa que muitas vezes a gente tem que trabalhar em equipe para trazer as pessoas que fazem parte da rede de apoio e fazer essa conscientização. Sim, realmente. O... E aí, puxando de volta um pouquinho para pensando nas indicações cirúrgicas, né? Como eu tinha falado anteriormente, que né, que a gente tem que ter essa avaliação individualizada, porque a abordagem vai diferir de um paciente para outro. Se fala muito da questão genética, tem muitos acho que eu tenho uma genética da obesidade, quando na verdade as causas comprovadamente genéticas, síndromes genéticas associadas à obesidade, elas não são tão prevalentes assim quanto a prevalência da obesidade, né? Então, acaba sendo muito mais um fator ambiental, né, de histórico de vida, padrões, do que efetivamente algo genético. Obviamente que a parte, herança familiar, ela vai ter um peso nisso, mas que não servir como argumento para também acomodação, né? É minha genética, não tem nada que eu possa fazer para mudar isso. Isso. Aquelas pequenas desculpas, né, que as pessoas podem inventar para si mesmos para se acomodar. E mesmo considerando o fator genético, uma coisa que eu sempre explico para o paciente é o seguinte: a gente tem condições genéticas que predispõem ao desenvolvimento da doença. Eu não consigo mudar o meu DNA. Eu não vou transformar o meu DNA num DNA de uma pessoa que não tenha predisposição do desenvolvimento da obesidade. Mas eu consigo modificar aqueles fatores que a minha genética faz com que eu tenha essa predisposição. Então, muitas vezes são fatores hormonais, muitas vezes são fatores relacionados à escolha dos alimentos pela estimulação cerebral. A cirurgia bariátrica, ela faz sistematicamente isso. Ela modifica esses hormônios. Quando eu considero um paciente que tem uma predisposição genética para o desenvolvimento da obesidade, são pacientes que liberam poucos hormônios que induzem a saciedade, muitos hormônios que induzem a fome, e também alguns hormônios que fazem com que o seu metabolismo seja mais lento do que de outras pessoas. E aí é fácil de notar quando você tem os mesmos hábitos de outras pessoas, mas você ganha peso com alguma facilidade. Mas uma vez que eu faço uma cirurgia bariátrica, por exemplo, alguns medicamentos hoje eles vêm do conhecimento da cirurgia bariátrica, dessas funções e ações hormonais, eu modifico esses hormônios que vão aumentar a minha saciedade, mesmo comendo pouco. Diminuir os hormônios que me induzem a ter mais apetite, alterar o meu metabolismo, reduz a quantidade de insulina que eu produzo ao longo do dia, porque a insulina é um hormônio anabolizante. Quanto mais insulina eu produzo, mais gordura eu acumulo, e o paciente que é portador da obesidade, ele vai, em virtude do seu excesso de gordura, produzindo cada vez mais insulina. Então, a cirurgia, que muito tempo todo mundo acreditava que a cirurgia, então eu tenho um estômago pequeno, eu como pouco, eu tenho um desvio intestinal, então eu absorvo pouco. Sistematicamente não é assim que a cirurgia funciona. Ela funciona. Uma simplificação exagerada, né, do processo. E isso é uma simplificação para tornar uma coisa muito mais assim compreensível para todo mundo, mas não é assim. O funcionamento da cirurgia é basicamente por alterar, fazer um câmbio hormonal. E aí, um exemplo disso, por exemplo, quando algumas pessoas acreditam que é só ter estômago pequeno, que quando você toma um medicamento, como esses medicamentos novos que vêm para tratamento da obesidade, você tem respostas iniciais semelhantes à da cirurgia. Quando eu começo a não ter apetite, eu como um pouquinho, eu me sinto saciado, sem modificar em absolutamente nada o tamanho do seu estômago, nem fazer desvio nenhum no seu intestino.
E a cirurgia faz isso, só que por várias vias. Quando eu tomo um remédio para tratamento da obesidade, ele altera um desses hormônios. Agora a gente tem um análogo composto que vai chegar no Brasil, que ele altera dois dos hormônios. Cirurgia bariátrica, ela altera dezenas de hormônios que têm essas funções. E cada pessoa tem maior predisposição a responder a alguns desses hormônios. Pode ter mais receptores ou menos receptores. Geneticamente, nós não somos iguais. Por isso que o efeito e o resultado da cirurgia bariátrica ele continua sendo muito superior a qualquer tratamento com uso de medicamento. Porque enquanto os medicamentos eles vão ter uma ação muito bacana para alguns pacientes, a muitos pacientes eles não vão ter essa mesma resposta. É isso que as pessoas nos... Uma das coisas que eu já cheguei a escutar com relação a como se fosse um contra-argumento à cirurgia bariátrica, é justamente o reganho. Muita pessoa que faz a cirurgia e reganha, ou não perde a quantidade de peso esperada, né? Só para as pessoas que estão assistindo terem a noção. A gente pensa nessa perda de peso após a cirurgia, como a gente estima qual é o excesso de peso que a pessoa tem, e se estima que ela vai perder 2/3 desse excesso, né? Ou seja, a gente não promete um resultado que a pessoa vai ficar com a proposta não é o IMC 20 a 25. A proposta é tirar a pessoa da faixa de obesidade que provocam os agravos que ela tem. E que mesmo esses 2/3, no final do período, ela pode ganhar 10%. Quem sai disso com reganho a mais, e que as pessoas acabam usando como argumentação para não pensar em fazer a cirurgia, é que se você pegar isso e comparar com as outras modalidades de tratamento, ainda assim o resultado é melhor. Muito melhor. Porque o reganho, a quantidade de pacientes que com tratamento medicamentoso, suspende medicamento, volta o apetite, os hormônios voltam a funcionar da forma como antes e acaba reganhando peso. Então, é uma questão, assim, muitas vezes de deturpar um pouco, né, a argumentação em virtude de tirar, digamos assim, o mérito desse tipo de tratamento. Só uma pessoa aqui nas mensagens perguntou, tá? Ela perguntou com relação ao psicológico também. Só que acho que saiu incompleta a pergunta, não sei especificamente qual era a intenção dela de perguntar, mas acho que essa pergunta foi quando a gente estava falando da genética, que não é um fator modificado. Não sei se o psicológico é um fator modificado também. O psicológico, assim... Claro, esses fatores... Na raiz não vai ser, né? Mas é trabalhado. Isso, claro. Manter as alterações psicológicas sob controle, que é fundamental. Por exemplo, se eu tenho um transtorno de ansiedade, onde o meu alívio desse transtorno é através da alimentação, e eu não faço nenhum tratamento para ansiedade, qual é a perspectiva de eu manter de longo prazo um bom resultado? Ela diminui comparado a um paciente que não tem um transtorno de ansiedade ou que tem um transtorno de ansiedade e faz um bom tratamento. Se eu tenho uma compulsão alimentar, e eu faço a cirurgia bariátrica, mas eu desprezo a informação de que eu tenho uma compulsão alimentar. Cirurgia bariátrica, ela vai tratar também minha compulsão alimentar? Claro que não. Mas isso é um sinalizador de que eu preciso... Tipo de compulsão, né? Pode ir para compulsão para droga, compulsão para álcool. Exatamente. Por isso que isso quer dizer que quem tem compulsão não deve operar. Pelo contrário, quem tem compulsão e chegou a um índice de obesidade mais avançado, ele precisa muito fazer a cirurgia bariátrica. Mas é preciso entender um ponto que toda vez que a gente fala sobre recidiva da obesidade, que no termo popular é o reganho de peso, né? A gente tem que entender uma coisa. Cirurgia bariátrica não é milagre, ela é uma ferramenta, e é a ferramenta mais eficiente para o tratamento da obesidade que tem que ser inserida num tratamento como um todo. Não adianta eu esquecer as condições relacionadas à origem da minha doença, isso vale para tudo. Imagina se você tentar tratar uma doença que tem uma causa já bem determinada e você ignora essa causa.
e você faz uma cirurgia, mas você entende que você não precisa modificar seus hábitos de vida, que você não precisa melhorar o padrão da sua alimentação, que você não precisa praticar atividade física, não precisa fazer acompanhamento psicológico, que foram fatores relacionados com o desenvolvimento da doença, e você tem a fé de que somente a cirurgia, sem nenhuma dessas modificações, vai fazer com que você perca peso, se mantendo peso perdido para a vida toda. E isso é a expectativa do milagre. O que eu falo às vezes com o paciente no consultório, eu falo, isso tem nome, já virou filme, é a espera de um milagre. Uhum. O que a E gente assim, precisa isso pode até acontecer para algumas pessoas, mas isso não é a regra. Isso é a não é a exceção. regra. E é a grande chave da recidiva, é a grande chave do reganho. Quando eu acredito que eu não preciso fazer nenhum acompanhamento, que vai ficar tudo bem, isso aumenta muito o risco de que meu resultado não seja o melhor. E muitas vezes alguns pacientes veem ou conhecem alguém, isso é importante que você tocou no assunto, conhecem alguém que não está fazendo tudo certo, mas que está super bem. Aí eu volto para aquele ponto que a gente comentou antes aqui na nossa live, né? As pessoas são diferentes. Então, o que essa outra pessoa está fazendo que está dando super certo, não, na maioria das vezes não vai dar certo para você. É preciso fazer o tratamento como um todo, é preciso buscar uma vida saudável. E é preciso buscar hábitos saudáveis para ter uma vida saudável. E isso tudo é muito mais fácil depois da cirurgia bariátrica. Eu digo sempre para o paciente, porque muitas vezes ele vem de não digo traumas, mas de experiências do ponto de vista psicossociais negativas em relação a ter tentado muitas vezes e não ter conseguido resultado. E aí ele começa a ter uma relação ruim com a academia, acha que não gosta da academia. Por quê? Porque tem a sensação de não pertencimento, né? Eu entro na academia e eu sinto que aquele ambiente ali não é meu, que as pessoas me olham diferente, todo mundo que me olha eu acho que está julgando, eu não entro Não bem na roupa da pertencem. academia. Fica um pouco mais apertado. Quando eu faço atividade física é mais difícil do que para os outros, porque além do peso da academia eu ainda carrego o meu sobrepeso, dificuldade respiratória. E aí entra uma outra questão, do ponto de vista psicológico, que é muito conhecida, que é o reforço positivo e reforço negativo. Significa assim, eu faço uma coisa que me dá muito trabalho, e eu conquisto aquilo, e se eu tenho um reforço positivo, ou seja, eu ganho um prêmio, eu consigo o que eu queria, eu fico feliz e eu tenho uma tendência de repetir Uhum. aquele ato. Se eu faço algo que me dá muito esforço e eu não consigo nada, eu não tenho recompensas, normalmente eu começo a ter a vontade de não repetir aquilo. Isso acontece com tudo, né? Na nossa educação, a gente educa os nossos filhos assim, né? Tá estudando bastante, tá tirando nota boa, ou ganhou videogame. Não tá estudando, não tá tirando nota legal, pô, não vai ter videogame mais. Uhum. Isso é reforço positivo e reforço negativo. Esse paciente da obesidade, ele vai na academia, ele tem mais esforço do que todo mundo, e ele recebe menos. Por quê? Porque quando a obesidade aumenta de intensidade, ela começa a não responder, a só mudar hábito. E aí eu vou para Uhum. academia todo dia, sofro, não gosto daquele lugar, e tenho um resultado muito ruim, não perco peso, então eu começo a não gostar. É É, assim também ah, com a nutrição. E o que eu falo para o paciente, assim, depois da cirurgia bariátrica, essas coisas são muito diferentes. Primeiro, porque assim, eu consigo, com muito mais conforto, tolerar uma alimentação saudável, comendo muito menos, por muito tempo. O tratamento clínico é o contrário. Se eu fico muito tempo comendo muito pouco, o nosso organismo ele cria um rebote de produção de hormônios que vão me dar muita fome. Aí eu começo a comer demais depois de algum tempo que eu estou fazendo um tratamento bem restrito. Na cirurgia bariátrica é o contrário, eu continuo produzindo hormônios que vão me dar pouca fome, mesmo comendo muito pouco, por muito tempo. É e claro que isso questão varia um da, pouco. a questão da recompensa que você falou, para não esquecer disso daí, que é importante, é que uma coisa que dificulta esse tratamento é que, diante da cirurgia e do pós-cirurgia, acabam utilizando como ponto de reforço positivo o número da balança. Isso, E esse número isso. da balança, quando ele está no pós-operatório baixando 1, 2, 3 quilos por semana, às vezes até mais, e a pessoa vê aquilo ali, ela dá um boost, aí quando começa a diminuir, ela já começa a ficar desanimada, quando começa a diminuir a velocidade de perda. Porque o foco Isso. está justamente na recompensa errada. A É, recompensa não é aquilo ali é uma exatamente. consequência, e não é o que Exatamente. deve ser como a recompensa do tratamento todo, né? Mas as Isso. mudanças que vão acontecendo com o corpo. O, E o, eu fiz até um vídeo essa semana sobre isso, que eu considero como um erro de conceito quando a gente fica só pensando em peso. E esse erro de conceito ele pode fazer com que o paciente comece a tomar decisões erradas em virtude de acreditar que o objetivo do tratamento
é um objetivo que não é necessariamente aqui. Nosso objetivo não é fazer baixar ponteiro da balança apenas. É baixar Uhum. excesso de gordura, ganhar massa muscular, melhorar a saúde. Esse Uhum. basicamente é o conceito. E é isso que o paciente tem que ter em mente. Porque muitas vezes o ponteiro da balança ele não desce e sistematicamente tudo está acontecendo do jeito que a gente quer. O paciente está fazendo atividade física bem, está seguindo a dieta, está perdendo gordura, está ganhando massa muscular. Aí, à medida que ele vai perdendo gordura e vai ganhando mais músculo, ele continua no mesmo peso, mas com volume muito menor, com um aspecto muito mais fitness, muito mais saudável, as doenças melhoram. É o que muitas vezes o paciente chega no consultório e fala assim: doutor, estou assustado porque nos últimos 2 meses eu não perdi nada. Depois de um ano da cirurgia, onde está bem perto do peso. Eu falo: não perdeu nada? Não. Tá indo para academia? Tô indo para academia 5 vezes por semana. Tá seguindo a orientação nutricional? Tô seguindo. Como estão suas roupas? Ponto. Ah, não estão todas folgando. Por quê? Porque o volume de massa gorda é muito maior do que o volume de massa magra. Então, o Uhum. aspecto é fitness. Todo mundo está dizendo que ela está emagrecendo, mas ela condicionou que o reforço que ela deve ter é o da balança. E isso faz com que muitas vezes se desanime num tratamento que está indo maravilhoso, que está tendo ótimos resultados. Por isso que a gente acompanha muito mais Uhum. por constituição corporal, por bioimpedância, do que somente por peso de É. balança, né? Ó, a Tayala, ela complementou a pergunta dela. Ela tinha falado, ó, que ela escreveu: ansiedade barra depressão são situações que, se tratadas, são fatores, são reduzidos os fatores de obesidade. Sem Então, para ela, dúvida. a, acaba se formando um ciclo vicioso, né? A pessoa com obesidade, ela pode ter ansiedade, ela pode ter depressão, e isso acaba se exacerbando pelo fato de ser obeso, isso afasta do tratamento, que piora a obesidade, que piora a depressão e a ansiedade, e aí vai fazendo esse ciclo vicioso, até que um desses pontos desse ciclo vicioso tem que ser quebrado, né? E aí entra essa questão da recompensa. A pessoa vai, inicia o tratamento no pré-operatório, com a reeducação alimentar no pré-operatório, já consegue perder um pouco de peso, porque por mais contraintuitivo que possa parecer, e muitos pacientes acham estranho, quando a gente chega e pede para perder peso para operar. É, Mas é importante perder peso para operar, porque você vai diminuir o seu risco operatório, vai melhorar a recuperação no pós-operatório, vendo pelo meu lado também, vai facilitar o procedimento cirúrgico para que eu faça de maneira mais tranquila, mais, digamos, vai se tornar um procedimento mais fácil, mais tranquilo de se fazer, porque vai diminuir o volume de gordura abdominal. Então, assim, vai sem dúvida. iniciar essa perda, vai observar que é possível perder peso inicialmente, e com a cirurgia vai observar que é fácil manter. E aí começa a quebrar esse ciclo. Eu digo que não tem nada mais desagradável quando a gente ouve a história de um paciente que fala que estava ganhando peso para fazer a cirurgia. Né? O caminho é justamente o contrário. Quando eu passo numa consulta com o médico que eu trago uma doença para ser tratada, a partir daquele momento, todas as atitudes do tratamento têm que ser no sentido da melhora, tem que ser no sentido da saúde e não da doença. Se eu agravo a minha doença para eu fazer uma cirurgia, eu vou fazer uma cirurgia em péssimas condições, E com como a gente vê menos, isso, né, Álvaro? Gente que muito às frequente. vezes chega para cirurgião que não é efetivamente cirurgião bariátrico, mas que se aventura em fazer cirurgia bariátrica e manda paciente ganhar peso para entrar numa faixa de peso para poder operar. É, E isso isso é é terrível. lamentável, um Isso é negócio desse, terrível. é triste É, ver um negócio desse. Você não isso está tratando a doença. E aí, está agravando a doença do paciente para trocar de tratamento. Isso é muito ruim. e isso, pessoal, para quem não é do meio, acaba não entrando em contato com, sabendo das histórias, né, do pós isso. Né? Porque se uma pessoa ela não inicia esse tratamento adequado para a cirurgia, ela efetivamente ela não vai estar tratando a obesidade, ela vai fazer uma cirurgia que vai afetar a fisiologia dela, vai mexer no estômago, mas efetivamente não está tratando a obesidade. E se você não tratar, não iniciar esse acompanhamento da reeducação e a parte psicológica, né, como a Tayla demonstrou essa preocupação, a, vão
ocorrer os diversos acidentes e complicações pós, porque a pessoa não está seguindo acompanhamento. Diversas histórias de relatos de casos, né? Felizmente, nenhum paciente meu passa por isso, mas de moer, né, bater comida para poder ingerir a comida líquida, porque sentia falta daquela caloria, daquela compulsão. A pessoa entrou para fazer a cirurgia, fez a cirurgia, sem tratar a dificuldade desse relacionamento com a comida, com a compulsão. Né? Então, efetivamente, é importante ter essa ideia de que a cirurgia bariátrica não é só cortar o estômago e desviar o intestino. É todo esse processo. O cronograma do péssimo resultado, ele vem normalmente de pacientes que acreditam que eles têm que fazer um pré-operatório só para receber os laudos, ou seja, eles acreditam que o psicólogo e o nutricionista não têm nenhuma importância no tratamento dele, e por isso que ele acha também que não vale a pena manter o acompanhamento. São os mesmos pacientes que fazem cirurgia bariátrica, passam na consulta recente do pós-operatório, com cirurgião, com equipe, para sentir progressão de dieta, e depois abandonam tudo. Abandonam tudo, e muitas vezes eles abandonam porque não foram informados adequadamente em relação à característica da doença e à característica do tratamento. E muitas vezes eles abandonam por negligenciar as informações que recebem e achar assim, não, agora que eu estou perdendo peso, que eu estou bem, eu não preciso disso. Eu já sei o que tenho que comer. Né? Eu dou sempre o meu exemplo, eu dou esse exemplo para o paciente no consultório, porque eu falo, eu sou um paciente portador da obesidade, emagrecido com tratamento clínico há muitos anos, mantendo o tratamento durante mais de 30 anos. E trabalho com obesidade há 17. Só que quem ainda cuida da minha rotina nutricional é a minha nutricionista. Ela que determina como é a contagem de caloria, quanto de proteína eu preciso consumir para aumentar a ganho de massa muscular. Quem faz o meu treino é o meu educador físico. Então não sou eu que faço o meu treino. E aí entra aquele conceito. É muito diferente comer saudável e comer para tratar a obesidade. E aí existe uma série também de informações ruins em relação à atividade física. Tem gente que acha que assim, a atividade física é ótima para a obesidade, é o exercício aeróbico. Claro que o exercício aeróbico é bacana, fazer algum exercício é melhor do que não fazer nenhum exercício, mas a gente tem que entender que o objetivo do tratamento é ganho de massa muscular, e aí normalmente a gente recomenda sempre que procure um educador físico competente que entende de obesidade para isso, para orientar qual é o melhor tratamento em relação aos melhores treinos. Não é somente fazer musculação, a gente sempre orienta também que façam exercícios combinados, mas tem que ter um educador físico no caminho. Não dá para o paciente ficar acreditando que o tratamento da obesidade é muito simples, vai dar certo, eu posso fazer o que... E muito disso é falta de informação. Esse é um problema, porque o paciente que vai tratar a obesidade, como é um tratamento bilateral, é diferente de alguns outros tratamentos, onde, como por exemplo, quando o paciente tem uma infecção, que ele precisa tomar um antibiótico só. Ele não precisa entender muito sobre a bactéria que ele está tratando. Porque o tratamento ele é basicamente unilateral. O médico prescreve um remédio, eu só tenho que tomá-lo. No tratamento da obesidade é diferente. O paciente ele é o agente do andamento do tratamento. Então ele precisa compreender sobre. Então não tem como lidar com o paciente da cirurgia bariátrica ou do tratamento da obesidade. Ele não é simplesmente passivo. É um agente Exato, ele é um agente ativo. Exato. Exatamente. Né? Exatamente. E o que é fenomenal desse tratamento, assim, não é só os resultados que a gente observa, mas a evolução no decorrer dos anos. Eu me lembro na época da residência, paciente pós-bariátrica, o primeiro dia era na UTI, deitado na maca, né? Porque ainda estava estudando como que esse paciente deveria se recuperar. O paciente ia voltar a se alimentar 48 horas depois da cirurgia, para receber alta com 4, 5 dias. Hoje, o paciente recebe do centro cirúrgico, vai para o quarto, já com recomendação de sair da cama assim que estiver acordado. A dieta já retorna mais precocemente no primeiro dia, já volta com os líquidos. E a alta precoce, né? Tem pacientes que com 24 horas dá para a gente dar alta. Então, assim, a evolução da cirurgia, e assim, a gente não é velho, não é tão velho assim. No nosso tempo de vida, velho, mas não, a cirurgia deu esse salto tão grande, possibilitando esse tratamento. Né? Enorme. A gente não é tão velho, mas assim, eu comecei a fazer cirurgia bariátrica
na época onde a gente fazia ainda bastante cirurgia bariátrica aberta, cortes grandes no abdômen, limitação funcional, o paciente ficava parado na cama, isso tudo que você falou, né, e comentou bem. E grande parte dos pacientes até hoje tem medo da cirurgia bariátrica, achando que a cirurgia bariátrica é assim. Acha que é uma cirurgia que no começo da cirurgia bariátrica, logicamente, as complicações aconteceram, foram relativamente frequentes. Hoje a cirurgia bariátrica ela tem menos risco, por exemplo, do que uma cirurgia de vesícula. Tem menos risco do que uma cesárea. E traz um benefício, que é um benefício enorme, vinculado ao tratamento de uma doença que invariavelmente vai reduzir muitos anos de vida para aquele paciente. Eu faço, quando o paciente me pergunta, será que a obesidade vai me reduzir anos de vida? Eu pergunto, quantas pessoas você conhece com mais de 80 anos que são pacientes portadores de obesidade mórbida? Com mais de 80. Provavelmente, todo mundo vai se responder nenhum, ou vai conhecer um paciente. Todas as pessoas que você conhece, ou praticamente todas que têm mais de 80 anos, são pessoas que têm um peso adequado. E por isso é que é preciso entender que é uma cirurgia de baixo risco, minimamente invasiva, fácil recuperação. Como toda cirurgia tem risco, claro, a gente não quer dizer com isso que a cirurgia bariátrica seja isenta de risco, mas é uma cirurgia de muito baixo risco. Dentro da classificação, a gente considera como baixíssimo, para um benefício enorme, que é o O tratamento de uma doença que. que eu costumo falar para os pacientes que eles chegam preocupados realmente com o risco, mas procurar mostrar que se você pegar o, o risco no decorrer dos anos, o risco acumulado no decorrer dos anos de obesidade e das doenças que se desenvolvem em decorrência da obesidade, e você concentrar isso, digamos, se você concentrar isso em um dia só, o risco de uma vida inteira de obesidade num risco num dia só, ainda assim ia ser muito maior do que o risco da cirurgia, Absurdamente maior. incomparavelmente Absurdamente maior. Em São Paulo, eu fazia parte de um serviço de um hospital grande, que tinha um volume de cirurgia bariátrica SUS grande, e nessa época a gente fazia muita cirurgia aberta, que tem mais risco de cirurgia, de risco de mortalidade. Uhum. Em 2 anos de residência, a gente operou muitos pacientes de obesidade, não teve nenhum óbito, não perdemos nenhum paciente. Mesmo naquela época, a cirurgia bariátrica, mesmo aberta, já tinha um índice de segurança muito interessante. No entanto, a gente tinha uma fila de pacientes, era um serviço de SUS. Ao longo desses 2 anos, a gente perdeu 8 pacientes da fila. Então, é muito mais arriscado estar convivendo com a obesidade do que se submeter ao tratamento dela. Uhum. Afinal, para qualquer doença onde o tratamento é mais arriscado do que a doença, o tratamento sistematicamente não existe. Aquele tratamento ele deixa de existir. No caso da cirurgia bariátrica, é justamente o contrário. A cirurgia é uma cirurgia de baixo risco para tratar uma doença de alto risco. Porque se você for hoje no pronto-socorro de qualquer hospital grande, terciário, de uma cidade grande, você vai encontrar um paciente portador da obesidade que está lá, ou com infarto, ou com AVC, ou com uma complicação crônica da obesidade. Uhum. E raramente você vai chegar lá e vai encontrar um paciente que fez uma cirurgia bariátrica, por mais que nós estejamos operando cada vez mais, que está lá com uma complicação de cirurgia bariátrica. Então, o medo, ele deve ser do convívio com a doença, e não o medo do tratamento. O racional é justamente o contrário. Apareceram aqui, teve umas mensagens de uma paciente suas aqui, ó. Não sei se você viu, Luciana Pires. Vocês são transformadores de vida e de autoestima. Não é fácil, como todos dizem, mas tudo é possível quando somos responsáveis por nossos próprios comportamentos. Aí tinha uma outra mensagem dela falando que já tem 2 anos que operou e continua como nutricionista, continua como psicóloga e com personal. Gratidão eterna, doutor Álvaro. Exato, Luciana. Isso, ela usou o termo adequado, isso aí é responsabilidade com o tratamento, não dá para outorgar para a equipe, para todas as outras pessoas, a obrigação de fazer o tratamento por si, né? Aquilo que você falou, o paciente ele é um agente ativo do seu tratamento, então tem que ter responsabilidade. Ela é uma paciente maravilhosa e responsável. Eu sou muito orgulhoso do resultado dela, de muitos pacientes que a gente tem que encaram o tratamento dessa maneira. Tem alguns casos que realmente, alguns pacientes que ficam na memória muito. Pensando nessa questão, como você tinha falado, né, da obesidade como uma redução de expectativa de vida e todas essas complicações que vão ocorrer no decorrer dos anos.
Ou tive uma paciente em que ela já tinha tido múltiplas cirurgias abdominais em abdômen inferior. Uma delas, ela tinha perdido um rim, ela era hipertensa, tomando 3 medicamentos, tinha portadora de diabetes, precisando com medicamentos também, e a pressão de difícil controle com esses medicamentos. Então, e ela não era uma paciente muito obesa. Ela tinha um IMC, acho que de 34, mas com essas doenças graves. Polimedicamentosa, dores, precisando tomar medicação para dor de coluna e tudo mais. Nos relatórios, inclusive na avaliação com o cardiologista, ele ficou extremamente preocupado, avaliou ela como alto risco e até chegou a desencorajá-la a fazer a cirurgia. Essa paciente fez a cirurgia, ela voltou 6 meses, Álvaro. O único remédio que ela estava tomando era o da tireoide. Ela parou de precisar, ela não estava mais precisando tomar antihipertensivo, ela precisava tomar 3 remédios. Durante a cirurgia, a pressão dela foi difícil o controle. Assim, 6 meses, passa 6 meses, ela não perdeu muito peso. Né? Ela tinha um IMC de 34, foi para 28, 29 ali. Mas só com as alterações metabólicas ela resolveu diabetes, resolveu o problema da pressão, com essa queda, mesmo que discreta do peso, ela conseguiu fazer atividade física, melhorar a musculatura e diminuiu as dores. Então, quando a gente vê um caso desse, aí que a gente fica com a vontade de realmente falar sobre isso e ver que é possível trazer qualidade de vida para essas pessoas que têm esse problema. Exato. Eu sempre cito para os pacientes assim, vai muito além do peso. Eu sei que aqui é uma live que o nosso intuito não é falar necessariamente sobre trabalho científico, não é uma live voltada para médicos, não é sempre pacientes, mas só para traduzir o ganho que o paciente tem com a cirurgia bariátrica. Tem um trabalho muito importante, que é um trabalho avaliando o resultado do paciente que tem diabetes, que faz cirurgia bariátrica, comparado com outro grupo semelhante que tem o mesmo diabetes, mesma característica do diabetes, mas que usa o melhor tratamento medicamentoso para o diabetes. Ambos os pacientes tinham acompanhamento com a equipe multidisciplinar, só que uns faziam cirurgia bariátrica e outros tomavam os melhores remédios que a gente tem no mundo. E esses pacientes foram seguidos por 10 anos. E quando a gente fala de diabetes, só para que quem está acompanhando a live entenda, o nosso objetivo maior, um paciente que tem diabetes, é que ele não fique cego do diabetes, que o rim dele não pare de funcionar, que ele não faça úlcera na perna, que ele não perca a sensibilidade dos membros, que ele não faça infarto, que ele não tenha AVC. Esse é o nosso objetivo principal. E aí ela analisou no trabalho esses indicadores ao longo de 10 anos, em quantos pacientes e algum desses problemas aconteciam. A incidência no grupo que tomava remédio foi de 70% em 10 anos. 70% desses pacientes ou tinham cegueira, ou tinham um problema no rim, ou tinham úlcera na perna, ou tinham AVC, ou tinham infarto. No grupo da cirurgia bariátrica, com as mesmas características, em 10 anos, a ocorrência foi de 5%. Ou seja, a cirurgia bariátrica é capaz de reduzir a incidência desses problemas nesse tipo de paciente de 70% para 5%. Então, o benefício é muito além do peso, é muito além de ponteiro na balança. É benefício de prevenção de complicações graves, que são essas complicações que vão ou matar o paciente ou torná-lo um paciente completamente dependente de diálise, dependente de alguém porque ele não tem uma visão adequada, dependente de alguém porque ele tem limitações funcionais na perna. Então, é muito além do peso. O peso que vocês veem do paciente, aquele antes e depois bacana que o paciente publica, é ótimo, claro, porque isso envolve autoestima, envolve uma série de outros fatores muito benéficos para o paciente, até funcionais. Mas aquilo que você enxerga quando você vê aquele paciente que está publicando antes e depois é a ponta do iceberg do benefício que a cirurgia bariátrica trouxe para ele. É um dos O benefício ele vai muito maior, além disso. E outra também, importante você ter falado essa questão de quem publica a imagem do antes e do depois e quem está vendo essas imagens. Não se meçam pela régua do outro. O que o outro perde não é o que vai ser aplicável a você. Né? Então, a quem fez cirurgia ou quem vai estar em planejamento para fazer cirurgia, que porventura esteja assistindo, você não pode
se medir pela régua do outro. Você não pode ver o antes e o depois de uma pessoa que fez e esperar que o seu resultado vai ser igual daquele jeito. O seu resultado vai ser o seu resultado. Exatamente. Para uma pessoa pode ser ideal que ela perca 40 quilos, para outra 15 é suficiente. Para outra pode ser, depende do grau de excesso de peso. Né? Então não se deve medir pela régua do outro. E outra coisa que eu sempre reforço para o paciente que vem, às vezes ele vem não consulta, porque ele vê um antes e depois de algum paciente, eu falo, olha, quem vê foto de Instagram não vê corre. Não vê o Então quê? não é somente, não vê o corre do paciente. Ah, Então não é somente porque ele fez a cirurgia bariátrica que está forte, bonito, etc. É porque é uma pessoa que tem responsabilidade com o tratamento. uhum, Então isso precisa ser sempre ressaltado. Quando o paciente vê um ótimo resultado, fala, não, eu vim aqui porque eu quero fazer a mesma cirurgia que fulano fez. Eu falo, ótimo, mas eu preciso que você tenha a mesma conduta que fulano tem. Isso é que traz o resultado, juntar uma excelente cirurgia, porque o paciente ele precisa ter uma equipe que consiga, à luz do que a gente tem de evidência científica mais atual, escolher o melhor tratamento, orientar as mudanças, orientar o caminho, acompanhar durante toda a vida o paciente nessa orientação. Mas a é um equipe casamento, precisa ter um né? paciente, um casamento, uma relação bilateral. Eu falo que a única diferença para o casamento é que não deveria ter direito a divórcio no caso da relação entre paciente e cirurgia, equipe de cirurgia É, bariátrica. Porque é uma relação que tem que ser para a vida toda. sim. Como a sua paciente falou, a Luciana, né? Que Luciano. é o que ela está há 2 anos, continua fazendo acompanhamento, ela chegou num peso que ela está bem, pelo que eu entendi da mensagem dela, mas que ela entendeu a importância de persistir. Ela não menosprezou o papel e a importância do nutricionista, do psicólogo, Isso. né? Que é o que você falou. Não é importante, não é comer saudável para é diferente de comer para controlar, para tratar a obesidade, né? Então, tratar a, as dificuldades emocionais, as dificuldades psicológicas, não é tão simples quando levanta da cama e vai correr, olha como o sol está brilhando. Não é assim. Precisa de todos esses profissionais. Não é só caminhar para perder. Só caminhar para perder sem um educador físico, as chances de ter lesão são altas. Então, finalidade também, você não é só ensinar a fazer atividade física, mas ensinar a fazer uma atividade física que não tenha lesão. Mudar estratégias na hora certa, tanto nutricionais quanto de atividade física, isso é muito importante, por isso que o acompanhamento tem que ser contínuo. Uhum. Uma falsa percepção que o paciente às vezes tem assim, ó, não, mas a nutricionista já me passou a dieta sólida, eu já sei o que eu tenho que comer, e o educador físico me falou que é para ir para academia e já sei o que eu tenho que fazer. Mas cada momento onde as estratégias não estão produzindo o resultado esperado, a gente troca de estratégias. Por isso que tem muito paciente que Uhum. vê, não, a dieta tal é a melhor, a dieta do low carb é a melhor, a dieta do jejum intermitente é a melhor. Nenhuma dieta é superior à outra. Todas as dietas são estratégias nutricionais. Estratégias, como o nome diz, devem ser utilizadas de acordo com a situação adequada. Às vezes, a O paciente nutricionista vai falar, adequado. ó, exato, e aí todo mundo acha, não, porque minha amiga perdeu peso bacana com low carb, então eu vou perder. Às vezes não é a estratégia mais adequada para você. E por isso que tem que ter um acompanhamento multiprofissional. Essa é a chave, né, de um bom Uhum. resultado. Isso. Isso pronto. Se for para guardar uma palavra dessa live, né, gente, guardem isso. Multidisciplinar. Né? Não é uma pessoa, não é o cirurgião sozinho, não é o médico sozinho que vai tratar. É o médico com a nutricionista, com o educador físico, com o psicólogo. Eu diria até mais ainda, fonoaudiólogo também, porque o próprio ato de mastigar e deglutir, muitas vezes a pessoa tem que reaprender, É, voltar à, isso, à, à infância, né? Quase, para reaprender a comer, basicamente. exatamente. Ó, ela falou aqui, foram 40 quilos que a Luciana perdeu, ela botou aqui. Ela é um paciente 40 quilos. extremamente dedicada. Por isso que tem um resultado tão bom.
né? O paciente tem que ser um paciente dedicado também no tratamento. E outro ponto, você falou da multidisciplinaridade, é um ponto-chave. Todo paciente tem que entender isso. E o outro ponto que eu acho que é interessante ressaltar, até por essa live que a gente está fazendo ser agora na semana do Dia Mundial da Obesidade, esse é o ponto que realmente mais me angustia e que eu tenho maior preocupação em ressaltar, que é relacionado aos estigmas. Eu acho que essa é uma outra mensagem que ela precisa ficar dessa live de hoje para os pacientes assim. E para as pessoas que convivem com portadores da obesidade, é preciso ter menos julgamento. E o julgamento baseado em preconceitos. E acreditar que o paciente é preguiçoso, de que o paciente ele continua na obesidade porque ele quer, porque ele prefere ser assim, que é muito fácil tratar e não saber a diferença entre prevenção e tratamento. E o segundo ponto, não se deve nunca desestimular um paciente que busca o tratamento adequado da doença. São inúmeras pessoas que deixam de fazer o tratamento simplesmente porque são desestimulados pelas pessoas com as quais convivem, as pessoas que deveriam estar ao seu lado, ajudando para que ela consiga não só fazer o tratamento adequado, como contribuir para que o ambiente em que ela vive seja mais fácil de seguir as orientações. Então, quem está ao lado de alguém tem que compreender muito mais, se colocando no lugar dele, do que simplesmente julgando e acreditando que é muito fácil tratar. É a única doença em que todo mundo tem uma boa opinião sobre como deve ser feito o tratamento, e hoje a gente tem 60% da população acima do peso. Então a maioria das pessoas que também julgam também não conseguem ficar no peso normal. Então isso é uma coisa que merece alguma reflexão. Pegando esse gancho do estigma que você trouxe, eu vejo muitas pessoas, alguns perfis, inclusive, com bastante engajamento, que não chegam a ter, não sei se seria algo, uma atitude gordofóbica, assim, né? Mas que meio que fala assim que não é, como se não fosse para ter a acessibilidade para o obeso, era para tratar a obesidade e eles que se virassem com o mundo como é. E são duas coisas diferentes, completamente diferentes. A gente não pode negar que existem pessoas obesas e elas fazem parte da sociedade. E a gente tem que ter um mundo acessível para elas. Né? Se a gente não tiver um mundo acessível, seja realmente a acessibilidade para lugares públicos, para atendimento, você vai estar dando um duplo prejuízo para essa pessoa. Né? Então, a gente tem que retirar esses estigmas, a gente tem que trabalhar para a acessibilidade, enquanto essas pessoas vão buscando o melhor tratamento para elas. Exato. Acessibilidade, desde cadeiras adequadas, assentos adequados, acessibilidade para o paciente conseguir entrar num ônibus, isso é uma coisa onde muitas vezes o paciente passa por algumas situações que são extremamente desagradáveis. Poder ter roupas adequadas, não ter preconceito no mercado de trabalho, e o preconceito vem do estigma de acreditar que aquele paciente portador da obesidade é preguiçoso. E sistematicamente não é. Um paciente que está ali lutando todos os dias contra uma doença extremamente grave que muitas vezes impede que ele tenha a qualidade mínima de dormir. Essas questões sobre isso sim é gordofobia. A gordofobia ela acontece quando se considera que o paciente que é portador da obesidade ele é porque quer, e ele não merece ter condições de acesso que sejam condições mínimas relacionadas à dignidade que qualquer paciente precisa ter. Diferente de gordofobia, é uma outra condição que acontece com muita frequência na rede social, que é estimular o não tratamento. Assim, você deve aceitar, né, da obesidade. Isso, romantizar de dizer assim, você deve se aceitar como você é. O paciente que é diabético deve se aceitar como é e não tratar o diabetes. O paciente que é hipertenso, ele deve se aceitar como é e não tratar a hipertensão. O paciente que é tabagista, ele deve se aceitar como é e não parar de fumar. Obesidade é doença, então o paciente que é portador da obesidade, ele tem que, ao invés de se aceitar como é, procurar o tratamento da doença. No entanto, o paciente que é portador da obesidade, ele merece todo o respeito, toda a dignidade, toda a capacidade de acessibilidade a tudo, porque o tratamento não é fácil. Ele não vai se tratar da noite para o dia, ele vai conviver com a doença muitos anos, ele tem que conviver de maneira digna. Alguns anos atrás,
Em virtude disso, o Dia Mundial da Obesidade, o tema foi obesidade, eu trato com respeito, que é uma coisa que a gente reforça muito esse conceito, porque o paciente ele precisa ser tratado com respeito. E não existe respeito maior a um tratamento portador da obesidade do que dar para ele a informação correta, escolher o tratamento Uhum. correto, dar assistência correta, contínua para esse paciente. Isso, sim, eu acho que é tratar a obesidade com respeito. E na rede de apoio, tratar a obesidade com respeito é se colocar no lugar do paciente, entender suas dores, entender suas limitações, entender que obesidade não é o que você vê quando aquele paciente está ali se arrumando para sair. A obesidade é uma doença que limita a vida do paciente, limita anos de vida, que faz com que o paciente muitas vezes não consiga sentar no chão para brincar com seu filho, ou jogar uma bola com seu filho, e todos os outros agravos de saúde que a gente comentou. Uhum. Sim. Ó, vamos falar sobre obesidade e cirurgia. Foi muito além do que só falar sobre a cirurgia. A gente falou sobre o tratamento cirúrgico. Obviamente, o intuito não era falar sobre a técnica cirúrgica, mas sobre o tratamento, né, da obesidade em si. E acho que foi muito rica essa conversa, assim, eu gostei muito, ainda mais pela participação, né, de das pessoas que estavam assistindo, a Luciana, a Solange, a Tayala, perguntando coisas. Eu até vi ainda agora aqui, entrou um colega, o doutor Gustavo, que ele Ah, foi meu, Gustavo, colega querido. ele Ele foi o seu? foi meu R3. É Eu fui mesmo, R1. Gustavo. A gente fez residência, estudamos juntos. Gustavo é um colega querido e é um maratonista de Sim. elite. Elite, eu fiz maratona, algumas delas, fiz Ironman e tudo, mas aí quando eu vi os tempos do Gustavo, eu prefiro dizer que eu não sou maratonista, não, porque ele é profissional. É, Além de um excelente cirurgião bariátrico, além de um sim, colega fantástico, um amigo fantástico. sim, sim, é mesmo. Então, Álvaro, muito obrigado pela conversa de hoje. Adorei. Acho que as pessoas que estão aqui também adoraram muito. Foi um prazer ter você aqui. Obrigado pelo tempo e por toda a conversa, toda a discussão que a gente teve. Maurício, eu que te agradeço muito, né, a oportunidade, agradeço pelo convite. Assim que você me convidou, eu já fiquei muito animado porque é preciso falar muito. Não existe outro caminho para se romper o preconceito que não seja a informação. Então, esse é o nosso papel. Eu digo que o médico na rede social, ele não tem o papel de ser digital influencer, não tem o papel de ser uma pessoa que está ali expondo coisas que não levem ao benefício do conhecimento. E é isso que esse benefício do conhecimento ele tem que ser levado, falando sobre as doenças, quebrando estigmas, informando. E esse é um papel que o médico hoje, na atualidade, ele precisa desempenhar da rede social e oferecer muito menos do que pessoas que buscam likes, de fazer coisas muito Uhum, assim que chamam muita atenção, como às vezes a pílula que vai fazer a modificação do mundo. Não existe tratamento milagroso para uhum, doenças crônicas, progressivas, degenerativas. Ah, agora saiu o remedinho que se você tomar, você acaba com. Não existe nenhum tratamento que seja milagroso para doenças crônicas. É preciso informar com seriedade. Informar com seriedade é falar que cirurgia bariátrica é ótima, é seguro, é um método efetivo, mas não é milagroso. Precisa da participação do paciente, precisa de envolvimento com o tratamento, precisa de equipe multidisciplinar. Então, eu te agradeço pela oportunidade da gente estar conversando. Você sabe que eu estou sempre à disposição. É preciso fazer mais bom, lives como essa. O nosso corre-corre da vida às vezes impede que a gente tenha mais momentos como esse, mas eu adorei, foi um momento muito produtivo. E também, assim, agradeço muito a todos que se mantiveram aqui na live, né, que acompanharam todos esse tempo que a gente teve nesse bate-papo, que mandaram as mensagens. Eu agradeço a todos. sim. Ah, teve ó, antes de eu encerrar aqui, teve um comentário da Solane dizendo que ela foi desencorajada, inclusive, pelo pai, foi isso? Falando sobre justamente o estigma de que paciente bariátrico é depressivo, né? Então, é importante esse comentário dela, né? Só para encerrar que eu tinha visto isso daqui.
E fechando isso, juntando isso com o que você tinha comentado, não é, do estigma, que o estigma ele está até dentro da própria família. Isso, muito, Pessoal, muito. Ela é principalmente das pessoas próximas. Obrigado a todos. Boa Perfeito. noite. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau.